A primeira coisa que a gente começa aqui a falar do controle do congestionamento é sobre a distinção, né? O que é que ele é mesmo, né? E a distinção em relação ao controle de fluxo. Então, congestionamento, até como está representado aqui na figura, né? A gente está vendo um congestionamento aqui de tráfego, né? Não é uma compatibilização de taxa entre transmissor e receptor, que é o que o controle de fluxo faz, né? É a rede, no caso aqui, a rede viária, né, que está toda entupida, né, de carro, né, congestionada. Então, no nosso caso, né, são muitas fontes, né, muitos transmissores enviando dados acima da capacidade total da rede de tratar todos esses pacotes. E aí ele colocou até aqui em vermelho para dizer que o problema é com a rede, não é com o receptor, né? E como é que a gente percebe, ou começa a perceber o crescimento do congestionamento? Porque se a rede começa a ficar congestionada, significa que meus buffers dos roteadores vão estar ocupados, né, sempre transmitindo, então você começa a perceber um atraso maior e, eventualmente, tanto bufferização, né, que enche o buffer e aí acontece a perda. Na verdade, a perda já é um caso mais drástico, né? Mas que acontece muitas vezes. E aí está lembrando que é diferente do controle de fluxo, né? Porque o controle de fluxo não é o problema da rede estar congestionada, é o receptor que está recebendo uma taxa maior do que desejada, né? E como o pessoal gosta muito dos 10 mais, né? Então esses são os 10 maiores problemas, né? Controlar congestionamento na rede. Na verdade, eu nunca vi a lista desses 10, né? Tem alguns momentos que ele fala de 10, mas eu não contei uns 3 ou 4 aí, né? Estava tentando reconstruir, mas talvez ele falou 10 nesse sentido, né? De 10 mais, não sei nem se ele listou os 10. Bom, aí a gente aqui, de certo modo, da mesma forma, ou parecido com o que a gente fez lá no caso da transferência confiável, né? Ele começa aqui a falar de maneira geral das causas ou de cenário de congestionamento para a gente ir vendo quais são justamente as questões envolvidas. Então, aqui nesse primeiro cenário, que é um cenário que ele chama de simples, né, a gente está assumindo que tem um buffer infinito, né, aqui. Tem um roteador, tem 2 hosts aqui que vão estar transmitindo, o link aqui de entrada e de saída de taxa R, e esse buffer aqui infinito que ele pode armazenar aqui, nunca vai estourar, né? Então aqui é uma situação idealizada que não acontece na prática. E a gente assume que tem 2 fluxos, né? Do host A e do host B, né? Então aqui tem um fluxo, né? E ele está representando aqui por lambda in. Lambda é uma letra grega que é muito usada em avaliação de desempenho, em redes e telefone, também engenharia de tráfego telefônico, para representar a taxa de chegada de usuários ou chegada de dados. Aqui, no caso, é a nossa taxa de dados que eu estou inserindo na rede. Então, eu vou inserindo e, como não tem perda, o buffer é infinito, eventualmente vai chegar no destino, né? E tem um outro segundo fluxo aqui, com algo equivalente. Bom, então, os meus dados originais têm uma taxa lambda in de entrada, né? Uma taxa vazão, né, lambda out de saída. Como não tem perda, não tem também retransmissões. Então, em princípio, né, você vai, quer dizer, se imaginar que os dois estão transferindo, estão disputando, competindo pelo uso desse link de taxa R, é de se esperar que eles dividam, em situações parecidas, né, de atraso, fim a fim, etc., que essa banda seja dividida igualmente entre os dois, né? Então, quando essa taxa de entrada aqui, né, de ingestão de dados na rede chegar na metade, a gente vai ficar meio que saturado, né? Não vai ter perda, se aumentar, vai começar a acumular. Como o buffer é infinito, não tem perda, mas Deus sabe quando vão chegar lá no destino. Então, é quase como se eu dissesse que eu tenho um crescimento linear da vazão
com o lambda in até chegar, nesse caso, que são dois fluxos, né, dividindo essa taxa R, até chegar em R sobre 2, está tranquilo. Chegou aqui, eu fico limitado em R sobre 2, né? Só que o atraso vai para infinito, né? Porque começa a acumular. Se eu tentar, né, passar, né, de R sobre 2, o atraso já fica proibitivo. Claro que na prática o buffer não é infinito, portanto a gente não vai chegar a prazos infinitos. A gente iria contabilizar as perdas e as consequências dessas perdas. Então, aqui a gente, então, nesse segundo cenário, a gente já está com um cenário mais realista, né? Eu tenho um buffer finito, tá? Então, o que acontece com o buffer finito? Vai eventualmente estourar, e o pacote que foi descartado, né, vai ter que ser retransmitido se eu penso numa transferência confiável, né? Então, em princípio, aquilo que eu estou gerando na aplicação, num transporte confiável, vai chegar no destino, ou espera-se que chegue, né? Só que na camada de transporte, como eu tenho retransmissões, além da transmissão original, eu vou ter uma taxa lambda, que ele está chamando aqui lambda linha in, porque é maior do que o lambda in, né? Porque além daquilo que eu entreguei para ser transmitido, tem as retransmissões daquilo que se perdeu, foi descartado por conta do buffer finito. Tá? Em princípio, chega lá no destino. Bom, aí ele está aqui considerando algumas situações. Né? Tudo bem, buffer finito me limita aquilo que eu posso transmitir. Mas eu podia pensar num caso idealizado. Né? Um caso idealizado é o seguinte: bom, o buffer é limitado, mas se eu soubesse, bota o se, né, aqui, ênfase no se, né? Se eu soubesse, por isso que está chamando de conhecimento perfeito, se eu soubesse que tem espaço no buffer para o meu pacote, né, eu não teria descarte, porque eu só mando se eu sei que tem lugar para guardar o meu pacote. Tá? Então, nessa situação, o pacote só seria transferido se tem espaço livre no buffer. Então, ele vai chegar no destino. Certo? Então, se fosse assim, né, eu atingiria isso daqui. Né? Eu iria crescendo linearmente, mas eu só transmito até R sobre 2, porque eu só mando quando eu sei que tem espaço livre, portanto, não tem descarte, portanto, não vou precisar retransmitir. Ou seja, eu não vou desperdiçar essa taxa aqui do enlace com retransmissões de pacote. Bom, aqui, incluindo algum pouco mais de realidade, né, é o seguinte, é você dizer, poxa, a gente viu em alguns cenários que a gente estudou antes, não sei se vocês estão lembrados desse, que às vezes havia a situação de um temporizador estourar prematuramente e você retransmitir desnecessariamente. Então, aqui, um pouco mais de realidade, eu não vou saber se... Quer dizer, também, esse caso também é um caso idealizado, mas é um pouquinho melhor, mais realista, né, na verdade, no sentido de dizer assim, ó, eu só retransmito se eu tiver certeza que ele se perdeu. Não vou fazer uma retransmissão desnecessária. O pacote foi descartado, portanto, ele precisa ser retransmitido. Mas, senão, não vai chegar do outro lado. Então, aqui tem o exemplo do pacote que é transmitido. Eu guardei uma cópia. Se não tem espaço, ele é jogado fora. E aí vai ter que ser retransmitido, né? Uma nova cópia. E espera-se que dessa vez tenha espaço livre e ele chegue no destino. Tá? Ou seja, eu só retransmitiria se eu tenho certeza. Bom, meio que... É muito...
Por que que eu sei que ele se perdeu, né, e não sei... Bom, na verdade... Tá, não, eu queria dizer como é que eu sei agora que não vai ser descartado. Ele não disse isso. Ele disse, eu só retransmito se eu tiver certeza que ele se perdeu, né? Mas pode ser que essa minha retransmissão também se perca. Ele não está dizendo que não se perde. Embora aqui no exemplo da animação, na segunda vez ele chegou, né? Mas o que está representando aqui, nesse gráfico, é que agora, ele, em vez de botar aqui o lambda in, né, ele está colocando o lambda in linha, porque eu tenho as retransmissões também, né? Então, na verdade, o que eu consigo fazer com que se transfira até o destino, né, que é a minha vazão, a taxa de saída, não atinge R sobre 2. No caso ideal, ele atingiria R sobre 2, mas não atinge, porque eu vou ter mais esforço de transmissão, né, retransmitir, sobretudo aqui no canal de entrada, né, porque no de saída, se perdeu, não, quer dizer, vai estar ocupado, mas não com essa minha retransmissão, aquela transmissão que se perdeu, né? Mas na prática, a vazão, né, aquilo que chega de útil, é menos do que se não tivesse havido a perda. Então, na verdade, essa diferença, aliás, antes começa a linear, né, e a diferença ali representa as retransmissões, né? Então, uma perda da banda, né, da taxa de transmissão, por conta dessas retransmissões. Então, capacidade desperdiçada com as retransmissões. Bom, o mais realista é que a gente tem também, além das duplicatas realmente, quer dizer, duplicata em termos de retransmissão, né, mas não provocaria duplicata no receptor, mas aqui a gente teria realmente duplicatas no receptor, ou seja, eu retransmiti algo que eu não precisaria ter retransmitido. Então, você já imagina que isso vai me dar uma vazão ainda menor, né? Porque além daquilo que eu precisava retransmitir, né? Então, aqui nesse caso aqui, esse pacotezinho, né, que chegou ao destino, mas o temporizador pode ter estourado e ele retransmitiu e chegaram as duas cópias, né? Então, a minha vazão vai ser menor ainda, né? Porque eu estou gerando duplicatas, quer dizer, aqui ficou até errado, né? Aqui era para ser necessário e desnecessário. Na verdade, duplicar, se chegou no destino duplicata, ela foi desnecessária, né? Mas eu posso ter tido que retransmitir antes, né? A nossa perda original era retransmissões necessárias. Agora tem uma perda ainda maior por conta dessas desnecessárias, tá? Então, essa é uma perda que a gente tem devido a congestionamento, a perda com a retransmissão, tá? Que é o que está dito aqui, né? Custo do congestionamento é mais trabalho com as retransmissões para conseguir uma certa vazão, e retransmissões desnecessárias, a gente tem múltiplas cópias, diminuindo ainda mais a vazão máxima que a gente consegue alcançar, tá? Bom, outra situação aqui, de certo modo, até, não dá nem para dizer, mas é outra causa, né? outra fonte, outro desperdício que a gente tem, aqui ele está dando exemplo de 4 transmissores e vários caminhos envolvendo mais de um enlace, passando por mais de um roteador, né? E contemporização, retransmissão, etc. Mas com buffers finitos, né? Então, aqui tem um exemplo desse fluxo vermelho que passa por esses dois roteadores até chegar em C. E tem o fluxo, bom, de cada um com suas taxas de transmissão, retransmissão. Tem outro fluxo azul aqui, saindo de D, passando por esse roteador e chegando aqui no host B. Da mesma forma, tenho aqui um outro fluxo saindo de B, passando por 2 roteadores e chegando em D. E, finalmente, um fluxo aqui roxo, saindo de C, passando por 2 roteadores, chegando em D, em A. O que está acontecendo aqui? Na verdade, é um exemplo bem particular, claro, mas eu tenho disputa por buffer finito para cada um desses fluxos em 2 roteadores, né? Então, aqui nesse exemplo, eu tenho o fluxo
vermelho e o azul compartilhando esse mesmo enlace, que é o primeiro roteador para o fluxo vermelho, mas já é o segundo para o fluxo azul. Ele já passou, já sobreviveu, digamos assim, a possibilidade de perdas nesse roteador, e aqui ele está arriscado a ser descartado. Tá? Da mesma forma, tem esses outros dois aqui, compartilhando, e assim por diante. Mas o que é que acontece, né, à medida que eles vão crescendo? À medida que cresce, né, essa taxa aqui do vermelho, né, ele está aqui meio que exagerando, mas dizendo, se ele cresce independentemente, vai aumentando aqui, e a tendência é que os azuis vão sendo perdidos e quase a vazão do azul ser quase zero. Mas note que aqui há uma interferência, né, porque esse azul, né, ele tinha consumido recursos de transmissão aqui da rede e é descartado no roteador seguinte. Então, a gente tinha uma situação que não conseguia chegar no máximo, que era R sobre 2, né, para 2 fluxos, e agora a gente está entrando numa situação que quem sobrevive num morre no outro. Né? Então, a tendência do negócio é cair para zero. Quer dizer, da mesma forma como o azul, ele está dizendo quase que tende a ser descartado tudo aqui, o vermelho tenderia a ser descartado no seguinte. Então, quase como se a vazão despencasse aqui bastante, ou quase chegasse em zero. Tá? Então, o que ele está dizendo aqui como mensagem é que quando um pacote é descartado, qualquer recurso que foi usado antes foi desperdiçado, e é isso que está mostrando aqui. Então, claro que a gente precisa de alguma forma de controlar o fluxo para não entrar nessa situação aqui, né? Ficar do lado saudável, digamos assim, da curva, e não desses daqui que eu estou retransmitindo mais e sem conseguir atingir o objetivo, que era de aumentar a vazão. Tá? Então, aqui ele está apresentando, né, resumindo, né, o que acontece, os custos de congestionamento. Né? Primeira coisa é que a vazão nunca vai poder ser maior do que a capacidade do enlace. Né? Aqui ele está dividindo por 2, né, nesse exemplo, mas nunca supera a capacidade do enlace. Isso é meio que óbvio, mas está dizendo aqui. Segunda observação é que o atraso cresce quando a capacidade é alcançada, então a gente não quer trabalhar tão próximo desse máximo aí. A perda e a consequente retransmissão diminui a vazão efetiva, eu tenho mais esforço, mais transmissões para atingir uma certa vazão. As duplicatas diminuem ainda mais, né, a vazão efetiva, em particular, que é o que está chamando aqui, atenção aqui, são as duplicatas desnecessárias. E a capacidade de transmissão desperdiçada com pacotes perdidos, mas abaixo é porque ele coloca como se fosse um fluxo de um rio, né, que corre, então você passou num lugar, mas morre lá no outro, então abaixo na correnteza, digamos assim. Bom, tem 2 slides para terminar essa sessão. Quer dizer, na verdade, são 2 slides tratando de abordagens distintas que a gente usa para o controle de congestionamento. Uma abordagem que é a principal, a original no TCP, é o chamado controle fim a fim. O que é que significa? Que as informações que eu uso para efetuar o meu controle é obtida apenas do lado remoto. A rede, né, aqui o núcleo da rede, que é quem experimenta o congestionamento na prática, ela não me diz nada sobre se está congestionado ou não. Ou seja, os pontos finais, né, os sistemas finais é que inferem o congestionamento porque o atraso está maior do que o esperado ou tem até a perda do pacote. Então, é isso que a gente chama de controle fim a fim. Ou seja, a gente não tem uma assistência, um auxílio da rede para saber do congestionamento. Né? Então, por exemplo, aqui tem os dados que são mandados e vem o ACK. Né? Então, quando há perdas, a gente não recebe o ACK, eventualmente tem que retransmitir, né? Com o estouro do temporizador ou com os 3 ACKs duplicados, e é essa informação de que eu preciso, se eu acho, pelo menos, que preciso retransmitir, é porque eu estou assumindo que os dados, o pacote, o segmento se perdeu.
Então, eu uso essa informação para tomar as minhas ações de controle de congestionamento e a abordagem basicamente usada pelo TCP. A outra forma, a outra abordagem, seria o que é chamado de controle de congestionamento assistido pela rede. Ou seja, são os roteadores intermediários, que na verdade não atuam na camada de transporte, né, atuam na camada de rede, mas eles passam informação para a camada de rede, para a camada de transporte, sobre esse congestionamento que eles estão experimentando no meio do caminho. Então, vamos ver aqui, tem os dados, está mandando, né, vem o ARC como antes, só que, né, nessas mensagens que são enviadas, por exemplo, se eu mandei aqui o segmento, que virou um datagrama de camada de rede, se ele passa aqui num roteador e o roteador está acima de um certo nível de ocupação do buffer, ele pode setar um bit informando para o outro lado de que a situação está complicada, né? E aí, no ACK de volta, você pode transportar a informação e aí o transmissor aqui toma uma ação de reduzir o fluxo, alguma coisa desse tipo. O fluxo dele, né? Porque é como se eu reduzir o meu fluxo, eu alivio o congestionamento da rede. Mas aqui, nesse caso, tem o roteador passando essa informação e é por isso que a gente chama de assistido pela rede, porque a rede contribui, colabora nesse esforço, tá? Então, tem propostas que você simplesmente indica que está congestionado e tem propostas que foram usadas, em particular numa rede chamada ATM, né, que a gente mencionou antes em algum momento. Ela havia como se fosse uma negociação, ia um pacote de controle na frente, com a proposta de taxa, e o roteador dizia, não, essa taxa está muito alta, baixa aí, né? Então, essa informação de qual é a taxa permitida pelos elementos aqui intermediários, roteadores intermediários, era o que era ajustado à taxa de transmissão da fonte. Mas, de qualquer modo, o importante aqui, independendo do mecanismo, essa primeira versão que está falando aqui da abordagem, é se eu não conto com informação do núcleo da rede, ou se a rede me ajuda e se a rede ajudar, pode ser até que ela informe antes de haver congestionamento, né, propriamente dito, né? Quer dizer, o congestionamento é como se dissesse, ó, o negócio está ficando, a rua está enchendo, né? Quer dizer, no trânsito, né? Está ficando muito carro preso aqui no sinal. Isso é uma indicação de que está congestionado. Se só tivesse um ou dois carros, estava tranquilo, né? Então, a partir de informações aí dos roteadores, eu posso reduzir o que é injetado de tráfego na rede antes de realmente a situação ficar muito complicada. Justamente ele menciona que no caso do TCP foi criado, é mais ou menos recente o uso desse bit, que depois a gente vai dizer o que é que ele é, mas eu já digo, né, notificação de congestionamento explícita, né, em inglês Explicit Congestion Notification, o ATM que eu mencionei que tem, e tinha numa versão anterior de protocolos, né, da época da DEC, da Digital Corporation, DEC é o nome da empresa, Digital Equipment Corporation, ele tinha um bit que foi por muito tempo conhecido com esse nome, DEC bit, porque ele exercia essa função, né, de avisar que a rede está congestionada.